Glória a Deus, olha nós outra vez para mais uma mensagem, mais um pão na mesa. Provavelmente este pão na mesa devo estar postando ele amanhã ou logo mais à noite. Vamos ver como é que vamos fazer. Vamos falar sobre bois e figos, é o nosso tema, bois e figos. Glória a Deus. Livro do profeta Amós, um dos profetas menores, profeta do Reino do Norte, profeta que Deus chamou e levantou para profetizar em um tempo difícil. Um profeta que nasceu em Tecoa, uma pequena aldeia no território sul de Judá, mas seu ministério foi cumprido em Israel, Reino do Norte. Entre 760 a 755 a.C., ele foi chamado por Deus para levar uma advertência final, a última voz profética antes do cativeiro. O profeta saiu do anonimato, pois vivia no trabalho árduo, trabalho do campo, um trabalho pesado. Ele era arador da terra, era um homem que trabalhava com bois e também com figos, com sicômoros, uma espécie de figo inferior ou menor. A pasta do figo era usado como anestésico, como remédio, geralmente. O sicômoro é um figo que não era tão doce, ele era um pouco mais azedozinho, porém era muito usado como anestésico. Mas Deus o chamou, o vocacionou para o ministério profético. Diz assim, livro de Amós, capítulo 7, verso 12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente. O profeta no Antigo Testamento também era chamado de vidente, pois tinham muitas visões. E foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. Versículo 14. E respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, isto é, não tenho linhagem, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher te prostituirás na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levada cativo para fora da tua terra. Glória a Deus. Amós, como já disse, profeta menor. Os profetas menores não é pelo tamanho do ministério, pois isso para Deus nada importa, mas pelo tamanho do seu canon, juntamente com Oséias, Malaquias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Amós e Jonas. Amós é considerado um dos profetas menores, mas não menos importante que os profetas maiores, como Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías. Pois o próprio Cristo disse que entre todos os profetas nascidos de mulher, o maior foi João Batista, mas aquele que for o menor no reino dos céus é maior que ele. Porém, e não é sobre isso que eu quero falar, é sobre o ministério profético de Amós, que nasceu em Tecoa, a cidade de Judá, próximo a Jerusalém, uma cidade do campo, como quase todo Israel, um povo ruralista, um homem do campo, e cresceu com o ofício de cultivador de sicômoro, isto é, ele plantava, ele cultivava, cavava, escavava a terra, ele plantava as sementes de figo e cultivava, irrigava, molhava e
cuidava do crescimento. Provavelmente, ele, sendo um homem do campo, não tinha tanto estudo, pois as pessoas que cresciam no campo não tinham tanto tempo para buscar o conhecimento. Mesmo sendo judeu, ele talvez não teve a oportunidade que Amazias teve, pois era sacerdote, conhecia a lei, conhecia a palavra, as escrituras. Porém, a Bíblia diz que Amós é chamado por Deus. Ele tinha uma segunda função, que era a de boiadeiro, isto é, ele era pastor de boi, ele guiava boi, ele conduzia os bois através de um berrante. Porém, ele não ia à frente, ele ia no fundo, provavelmente montado em um cavalo, e com um berrante ele ia conduzindo os bois. Porém, Deus lhe tira de detrás dos bois, Deus lhe tira do campo e diz: vai e profetiza. Pois Deus não olha como um homem olha. Deus não quer saber a sua origem, Deus não quer saber a sua genealogia, Deus não quer saber a sua conta bancária ou o seu nome. O que Deus quer é que você obedeça, que você faça o seu id, porque quem levanta o homem, o ministério do homem, é o Deus Todo-Poderoso. E assim mesmo foi com Amós. E Deus lhe dava visões. Amós teve visões de gafanhotos, visões de um muro, de um prumo, visões do povo sendo levado cativo, principalmente Jeroboão. Então, Amós ele parte para Israel, mesmo sendo do reino do sul, Judá. Nasceu e cresceu em Tecoa. Ele é levado por Deus para o norte do país, para Israel, onde o povo era ainda mais perverso, mais rebelde. A Bíblia diz que Amós dá início ao seu ministério. Amós começa profetizando. Ele profetiza a ira de Deus contra o povo de Judá e contra Israel, pois a primeira profecia dele foi em Judá. A primeira profecia é aonde eu estou. A primeira pregação é aonde eu estou, não aonde Deus vai me levar. Primeiro eu começo a fazer aonde eu estou, na minha rua, na minha casa, no meu lar, na minha igreja, no meu ministério, para depois Deus me galgar para me soprar para outros lugares. E ele viu os vícios e as maldades do povo, ele anuncia o castigo, ele prediz o cativeiro. Deus lhe dá a visão do prumo de Israel e ele prega contra a corrupção de Israel. O povo havia se corrompido, voltado-se para a idolatria, e Deus, mais uma vez, exorta e adverte o povo. Ele não foi o único, ele ouve, juntamente com ele, Sofonias, também Ezequiel, Daniel e Jeremias. Porém, não menos importante, ele parte para o norte de Israel. E lá pregando, ele vai sofrer perseguições, confrontos, calúnia, difamação, pois os profetas costumam-se passar por este tipo de coisa. Faz parte do ministério. O próprio Jesus diz que iria correr para Jerusalém, porque era o lugar onde os profetas eram apedrejados, na sua nação, na sua terra. E ali ele prega contra o rei, contra o reino e contra o santuário. Adverte o povo. Mas um sacerdote chamado Amazias, incomodado, parte de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Sai da casa de Deus e vai ao rei Jeroboão e acusa de conspiração a Amós. Ele fala mal de Amós, ele critica Amós e ele atrapalha o ministério de Amós, ou ao menos ele tenta atrapalhar. Mas Deus ali lhe exorta, através do próprio profeta. E ele diz ao rei que Amós estava conspirando no meio de Israel e que a terra não poderia sofrer com aquelas palavras. Isso é, ele queria que Amós pregasse palavras amigas, palavras que animassem o povo, que tranquilizassem. Mas o profeta não prega aquilo que o povo quer, nem o que o sacerdote quer. O profeta ministra, o profeta profetiza aquilo que Deus lhe inspira, que Deus lhe direciona, que Deus lhe ordena. Então a palavra de Amós chega ao reino, chega ao palácio. Amazias
vai ter com ele? Pois Amós pregava que Jeroboão iria morrer à espada e certamente Israel seria levado a cativo. Então o texto que lemos diz: Amazias vai até Amós, diz: olha, vai-te daqui, ó vidente, isso é, profeta, e foge para a terra de Judá. Vai para a sua terra, vai, fica aí fora, e ali come o teu pão, palavra, e ali profetiza, prega a sua palavra, mas não aqui em Betel daqui por diante. Não profetizes mais, porque é o santuário do rei e a casa real. Isto é, Amazias era um daqueles sacerdotes que viviam de esmolas do rei, que comia na mesa do rei, como os profetas que comiam da mesa de Jezabel para profetizar aquilo que agradava a Jezabel e a Acabe. E hoje também não é diferente. Tem muitos que só pregam aquilo que agrada. É a teologia da prosperidade. É a palavra de salvação, de alegria, de prosperidade e riqueza. Não há confronto, não há advertência, não há despertamento, não há conserto. E respondeu Amós a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Isto é, eu estou acostumado a andar no meio da dificuldade. Estou acostumado com os sicômoros, o figo inferior. Geralmente, eles pegavam ferro, um pedaço de ferro ou de madeira e batiam no figo. Porque o sicômoro, ele tem uma característica única. Ele amadurecia, mas o seu exterior não mudava de cor. É como você olhar para uma manga, você sabe quando está madura. Uma goiaba, você sabe, você identifica o mamão quando está lá. Mas o figo, ele continua da mesma forma. O amadurecimento dele, o crescimento dele era interior. Muitos olham a minha e a sua aparência. É menino, não tem nada, não sabe nada, mas não sabe a transformação que está acontecendo no meu e no seu interior. E para saber, para descobrir, era necessário ferir o figo. Fazia um pequeno corte e aí via, olha, está maduro. Arranca. Amós era um figo maduro que confundiu muita gente, inclusive Amazias. Amazias olhou por fora, como Samuel, na casa de Jessé, olhava a aparência externa, mas Deus conhecia o interior de cada um. Desprezou Eliabe, Abinadab e Samar e disse: olha, tu está olhando sua aparência, eu conheço por dentro, eu conheço o figo por dentro, eu conheço o som do esquadrinho por dentro. Eu tirei ele de detrás dos bois, eu tirei ele do campo para profetizar. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho. Ele ia atrás do rebanho, atrás do gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve as palavras do Senhor. Tu dizes, profetizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque, a casa da alegria, do riso, pois Isaque significa riso, sorriso, alegria. Era o que ele pregava. Muitos não aceitam o seu ministério porque confronta a ilusão e o engano, a mentira que eles pregam. Portanto, assim diz o Senhor, versículo 17: tua mulher, Amazias, se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a terra será repartida a cordel, medida, cordel de medir, e tu morrerás na terra imunda, no meio da imundície. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Tome cuidado quando você tenta parar aquele que Deus verdadeiramente levantou. Tome cuidado. A espada de Deus conhece o teu endereço. Não mexa
com quem Deus tirou do meio dos bois e do meio dos figos, do meio do tráfico, do meio das drogas, do meio da cachaça, do meio da prostituição, do meio do homicídio, de quem Deus arrancou das trevas para a luz, porque aquele que levantou é quem usa, é quem exalta. Shalom.